Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Etnos Documentários. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E nesta terça-feira, 6 de outubro de 2020, o nosso convidado para falar-nos sobre os desafios do pastorado na pandemia em Loanda, estado do Paraná, é o meu amigo, pastor Francisco Neri. Ele nasceu no dia 10 de agosto de 1957, no estado do Piauí. Ele teve um regresso para a cidade de São Paulo no ano de 1976 e aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador no ano de 1981, na Assembleia de Deus Ministério Missão. Casou-se com a pastora Luzia Deodado da Paz Neri em 17 de setembro de 1981, e o nobre casal tem 4 filhos e 4 netos. A trajetória ministerial do nosso convidado na obra do Senhor teve início em Porto Velho, no dia 3 de janeiro de 1983. O seu primeiro trabalho como pastor-presidente teve início em 1990, na cidade Pimenta Bueno, em Rondônia. E ali ele trabalhou entre 1990 e 1997. Nesse mesmo ano, 1997, ele foi transferido para a cidade de Colorado do Oeste, e no dia 27 de julho de 1998 foi para o estado de Goiás, onde pastoreou a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, bairro Fama, que é o campo liderado pelo bispo Abigail Carlos de Almeida, e ali ele ficou até o ano 2000. No dia 20 de março de 2000, ele retornou para Rondônia, onde tomou posse na cidade de Alto Paraíso, permanecendo até o dia 7 de agosto de 2008, sendo depois enviado pela Convenção do Estado para Portugal, na cidade de Évora, para pastorear e permanecendo até o dia 11 de novembro de 2008. Depois, ele retorna ao Brasil, no mesmo ano, mas em abril de 2009, ele vem para o estado do Paraná, na cidade de Campo Mourão, onde atua como primeiro vice-presidente do pastor José Pereira, entre os anos de 2009 a 2011. Depois, ele segue para a cidade de Maringá, também no Paraná, auxiliando o pastor José Severino Ferreira. Em seguida, ele é designado para a cidade de Cianorte, também no Paraná, onde ele exerce o pastorado. Ali, ele toma posse no dia 1º de outubro de 2012 e fica durante 3 anos em Cianorte pastoreando. Até que no dia 7 de agosto de 2015, ele é colocado como pastor-presidente na cidade de Loanda, estado do Paraná, onde ele permanece até hoje. Meu querido amigo, pastor Francisco Neri, seja muito bem-vindo ao Etnos Documentários e, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Meu nobre mestre pastor Éder Willan, quero agradecer pelo convite. É muito gratificante, em especial, falar com o nobre amigo, em que nós fizemos um laço de amizade muito grande através do curso, né? O curso teológico básico feito aqui em Loanda. Nós nos conhecemos e sou feliz por ser seu amigo e por ter você como meu amigo. Muito obrigado, estamos juntos e para falar aquilo que realmente das grandezas que Deus tem feito em nossas vidas, eu e a minha família, minha esposa e meus filhos. Obrigado por este momento e estamos aqui à sua disposição. Obrigado, mestre. Meus queridos internautas, o pastor Francisco Neri, com a sua digna família, são nossos amigos pessoais, amigos de verdade, um casal que me acolheu com muito carinho quando chegamos no Ministério de Madureira, aqui no estado do Paraná. E quero aqui, pastor Francisco Neri,
fazer um registro de gratidão a Deus pela sua vida, pois o Senhor foi uma das pessoas, entre outras, que foram instrumentos de Deus para nos abrir as portas, para nos abençoar, para nos ajudar, para nos acolher, para nos aconselhar no estado do Paraná, no Ministério de Madureira. Então, eu preciso fazer esse registro público de gratidão a Deus pela sua vida, pela sua família, a quem tenho estima, um carinho, uma gratidão muito grande. Então, o meu muito obrigado, pastor Francisco. Eu sinto gratificante a Deus por sermos apenas instrumento de Deus para abençoar alguém. Mas, acima de tudo, quero dizer que a sua capacidade, o seu chamado, a sua preparação, é que realmente chegou aonde tinha que chegar por Deus. Eu sou grato, acima de tudo, pela amizade com a sua pessoa, com a sua família. Sua família é uma família abençoada. Amo muito os meninos, a missionária Leila, que é realmente um instrumento de Deus, nos trouxe uma palavra profética aqui na época da festa, e realmente se cumpriu, graças a Deus. Então, essa amizade, esse laço de amizade, realmente foi por Deus, porque nós fomos abençoados através de vocês. Queridos internautas, as lives que estamos promovendo aqui no nosso Facebook é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos, do qual sou reitor. Nós oferecemos a todos os interessados os cursos básico, médio e bacharel em teologia, com aulas presenciais e à distância. Aqueles que têm interesse, eu vou deixar aqui o nosso contato de WhatsApp para que vocês possam nos contactar e possamos dar informações pontuais. O DDD é 44 e o número é 998 50 6520. Hoje eu convidei o pastor Francisco Neri para que façamos uma live sobre o momento atual. Estamos atravessando a dificuldade da pandemia, quarentena, coronavírus, toda essa situação que mexeu com o planeta. Então, nós temos hoje um tema de live, os desafios do pastorado na pandemia. E eu quero, primeiramente, antes da gente, pastor Francisco, entrar no tema, fazer uma pergunta para o senhor. Como a gente vai fazer uma live de 1 hora, a gente vai encerrar 11 da noite, já passaram-se 10 minutos, eu preciso que o senhor seja um pouco bem resumido, porque nós sabemos que o senhor tem muita experiência, o senhor é um pastor muito experimentado na obra, tem um currículo que merece o nosso mais profundo respeito e reconhecimento, mas os nossos internautas precisam conhecer o senhor. Por gentileza, nos diga como que aconteceu a sua conversão a Jesus e a sua chamada ao pastorado. Bom, primeiro eu estava em São Paulo, quando eu passava em frente a uma Assembleia de Deus, né? E quando eu passava, nem sequer eu via programa evangélico, mas quando eu passei em frente à igreja, Assembleia de Deus, eu recebi uma voz pela primeira vez dizendo assim: entra aí. Aí eu não podia entrar naquele momento e voltei outro dia e convidei a esposa, e nós estávamos assim recentemente com o filho que é nascido, né? E nós, ao entrarmos, recebemos o impacto da palavra e aí aceitamos Jesus como Salvador. Foi ali o nosso primeiro pastor, já dorme no Senhor, e foi ali onde nós começamos a nossa vida de fé, a nossa vida de esperança, a mudança, entrando numa adaptação que nós não temos de berço, mas nós nos aceitamos de todo o coração.
E ali a gente foi batizado e começamos aquela trajetória como membro, sem experiência, mas, de repente, tive um sonho, e este sonho me trouxe uma preocupação. Quando, no sonho, Deus falava comigo e dizia para mim que tinha uma chamada para o pastorado, e eu não sabia o que era. Depois, naquele sonho, eu subia uma subida alta, e quando chegava, via um campo verdejante, e um ser que media as extremas e dizia: aqui é o seu território. E eu acordei no outro dia e, sem saber o que era, contei para o meu pastor, e ele riu, né, e disse para mim: é uma chamada, mas você não entende no momento, mas vai entender no futuro. E foi aí onde começou os trabalhos da escola dominical, como superintendente, e depois dando aula, e fazendo um curso, fiz o curso da ETAD, né? E assim começou a minha chamada ao ministério pastoral. Amém. Glória a Deus. Queridos internautas, nós que somos mais jovens, precisamos aprender com os nossos pastores mais experientes. Eu li aqui na introdução o currículo do pastorado do meu amigo, pastor Francisco Neri. E agora, de forma bem resumida, ele nos disse como Jesus o salvou e como que foi a sua chamada pastoral. É interessante como Deus chama, né? Cada um tem a sua experiência. Pastor Francisco Neri nos falou sobre esse sonho, que o pastor mais experiente disse: agora você não entende, lá na frente você vai entender. E hoje o pastor Francisco Neri é uma referência para nós aqui no estado do Paraná, Ministério de Madureira, juntamente com a sua digna esposa, a pastora Luzia, seus filhos e netos, uma família honrada, servos de Deus abençoados, a quem temos um carinho muito grande. Então, pastor, vamos para o tema agora da live para valer, os desafios do pastorado nessa pandemia. O senhor está pastoreando, liderando a ADEBRAS, Ministério de Madureira, em Loanda, que fica no Paraná. Para quem não sabe, Loanda é uma cidade muito abençoada aí na região do Paraná, e o pastor Francisco Neri é o anjo da igreja, é o líder do campo eclesiástico, representando a nossa liderança maior. Então, eu queria perguntar ao senhor, quando a pandemia chegou em Loanda, como é que o senhor administrou o campo eclesiástico que Deus confiou em suas mãos? Chegou a pandemia aí em Loanda, como é que foi essa experiência, pastor? Nos conte aí. A pandemia foi uma surpresa, não boa, para todos os pastores, né? E, enfim, todo mundo, né? Para todos os habitantes da terra, podemos dizer assim. E, através de muitas informações, o terrorismo que entrou na mente das pessoas, o medo, o pavor, enfim, foi uma experiência para nós, como que deveria se adequar nessa situação. Na verdade, teria que se adaptar em uma nova guerra, né, diferente da qual a gente não esperava, né, ninguém esperava. Mas, com tanta restrição, nós tivemos em Loanda 2 semanas, a igreja esteve fechada, nós temos um prefeito muito amigo, compreensível, e a cidade de Luanda, nós não tivemos assim tantas pessoas afetadas como teve nas grandes cidades e em outros municípios, não somente do estado, mas de todos os estados. Então, nós temos aqui, resumidamente, ao mês de março, teve apenas 6 infectados, mas foram realmente
curado. Nós temos, no mês de abril, nós tivemos aí aproximadamente aí uns 17, mas só suspeito, mas graças a Deus só deu 2 positivos e também que foram curados. Nós tivemos no mês de maio, que deu 12, depois notificado, chegou no final do mês de 76, mais 27 testes e negativo deu 24, mas foram também curados. E, graças a Deus, não tivemos no município nenhum óbito até esses meses. Nós tivemos junho, nós tivemos 531, mas 291 foi negativo. Então, deu 15 positivo, que também foi curado. E assim, notificado no mês de julho, de 1.031, só que nós tivemos 776 negativo e os demais foram curados, graças a Deus. No mês de setembro, de agosto, nós tivemos 1.303, aliás, 1.507 notificado e 1.303 negativo. E óbito ainda está em investigação, e se tiver, só 2, né? Graças a Deus. Setembro nós tivemos 1.794 notificado e negativo deu 1.698. Então, nós tivemos realmente um sucesso. A gente foi abençoado, coloquei a igreja em oração. Depois de 2 semanas conversando com o prefeito, ele disse para mim assim: pastor, segue a restrição da orientação pelo o Ministério da Saúde, mas pode celebrar os cultos. E a gente fez isto, álcool gel, máscara, e, enfim, nós fizemos tudo como nos orientou a saúde, né? E, graças a Deus, nós tivemos palavra de fé, de coragem, dizendo para os irmãos que nós, após a pandemia, nós voltaríamos mais forte, né, com mais experiência para enfrentar esse inimigo invisível que é o Covid-19. E nós tivemos o povo com essas palavras de encorajamento, o povo não se reteram, não se recuaram e vieram para os cultos, e graças a Deus nós temos tido até transformação de vidas se rendendo aos pés de Cristo. Hoje a igreja nós acabamos de realizar um batismo domingo passado, de 8 candidatos, mas nós temos ainda mais uns 12 para ser realizado daqui para dezembro. Então, a igreja tem sido uma verdadeira bênção, incentivando a igreja para se proteger, mas não perder a fé em Cristo e vir buscar o Senhor. Tivemos oração, foi excelente aí o nosso presidente da nossa convenção, o reverendo e doutor Davi Secundo, fizemos os 40 dias de oração, foi excelente. Eu sei que Deus usou muito o nosso presidente para isso, e foi uma verdadeira bênção. Nós enfrentamos, mesmo com dificuldade, mas Deus nos deu a vitória. Hoje estamos mais fortes ainda do que antes da pandemia. Como o senhor citou o nosso reverendo, Dr. Davi Secundo de Souza, aproveito o ensejo para transmitir a saudação ao Senhor, em nome do nosso presidente, do Campo do Cajuru, aqui na capital do estado, bem como o presidente da Conemad PR,
que é a Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos do Ministério de Madureira, no estado do Paraná, doutor Davi Secund de Souza. Pastor Francisco Neri, o senhor comentou aí que a igreja ficou fechada 2 semanas. O prefeito publicou um decreto municipal naquele momento crítico para que não tivesse culto presencial durante 2 semanas? Foi isso mesmo? Ele decretou, né, fez um decreto que fechasse todo o comércio, que fechasse as igrejas e as indústrias também foram fechadas esse período de tempo. Mas ele fez uma reunião com os empresários pediram uma reunião com ele, e analisando pela situação do nosso município, que realmente, graças a Deus, estava bem menos, né, infectado, ele resolveu reabrir, né, uma flexibilidade, né, aos poucos. E assim, com isso, eu tive uma conversa com ele, a gente conversou, tivemos um diálogo, e ele disse para mim assim: pastor, pode fazer. Algumas igrejas não abriram, como tem algumas ainda que não abriu. Mas nós, graças a Deus, ele nos atendeu, permitiu a abertura, nós fizemos tudo direitinho, né? Também, porque nós temos também que se preocupar com a vida, né? Com a saúde, não somente dos irmãos, mas de toda a população. E, graças a Deus, nossos irmãos em todo o campo, não teve ninguém infectado, graças a Deus. Aí ele deu essa flexibilidade e depois foi reabrindo tudo de acordo com o tempo. E o senhor também comentou que não houve óbitos em Loanda sobre Covid-19. É isso mesmo? Tem 2 casos que ainda está em investigação. Não se sabe se foi da Covid-19 que morreram. Apenas 2 casos. Ok. Pastor Francisco, durante esse período que a igreja ficou fechada 2 semanas, devido ao decreto aí em Loanda, a igreja teve alguma atitude, alguma ação, fazer culto online, live? O senhor, enfim, como líder aí, como é que o senhor trabalhou essas 2 semanas que a igreja não teve culto presencial? Sim, fizemos culto, fizemos live, também os dirigentes de congregação fizeram, né, incentivando ao povo, levando uma palavra de esperança e segurança ao povo. E nós tivemos assim uma certa dificuldade nas congregações nos demais municípios, porque ficou mais tempo, ficou aproximadamente uns 45 dias, Querência do Norte, ficou Monte Castelo, Santa Isabel do Ivaí, Nova Londrina e Tapira. Eles ficaram mais tempo, ficaram até uns 60 dias com as igrejas fechadas, mas fazendo a live, e em todo o tempo que ficou realmente fechado. Fala um pouquinho para quem não conhece Loanda, onde que fica essa região? Parece que tem uma empresa aí na cidade que faz torneiras. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Fala um pouquinho para os internautas onde está Loanda no Paraná, o que gera riqueza na economia dessa cidade. E depois o senhor fale também quantas igrejas formam o campo eclesiástico que o senhor lidera em Loanda. Loanda fica na região noroeste. Loanda é considerada a capital da torneira. E além da agricultura, da mandioca,
né? E, e a pecuária. Luanda não tem só uma indústria de torneira, tem várias, né? Inclusive, uma das bem conhecidas, chamada de Real Metais, os seus, o seu empresário é da nossa igreja, né? É ativo, é muito abençoado. Nós temos vários irmãos que trabalham nela, que são, então, são muito abençoados. E Luanda tem um índice de emprego muito bom, inclusive as empresas estão realmente numa produção altíssima, não parou na pandemia, pelo contrário, parece que teve mais produção, teve mais vendas e pedidos. Então, Luanda é uma cidade muito boa, uma região ótima, e nós temos, assim, se alegrado com Luanda. Luanda tem sido um lugar tranquilo, uma cidade pequena, de 23 mil habitantes, mas é uma região abençoada do nosso noroeste, perto de Paranavaí, a 76 quilômetros. Luanda fica na divisa do Mato Grosso e é um lugar excelente. E com relação você pediu a outra coisa, me lembra aí? É sobre o campo eclesiástico que o senhor lidera. Quantas igrejas e as cidades onde elas estão? Luanda, nós temos a sede, nós temos a congregação aqui de um bairro chamado Sol Nascente, nós temos na cidade próxima a 9 quilômetros, Santa Isabel do Ivaí, nós temos na cidade de Monte Castelo, daqui a 15 quilômetros, e temos na cidade de Querência do Norte, que é 50 quilômetros. Nós temos na cidade de Tapira, que é 50 quilômetros também, e temos Nova Londrina, que dá 35 quilômetros. Então, nós temos aqui 6 congregações, né, 7 com a sede. O campo de Luanda estendeu na região considerado asiático, né? Nós estamos na África, estamos com 450 membros, a igreja está instalada lá, está legalizada lá, com o nosso pastor Isaías Alberto Ricardo, e nós estamos agora se instalando na cidade de Frankfurt, na Alemanha, com o nosso obreiro nosso, chamado pastor Ronilson. Lá já tem uns 40 membros e já mandamos a documentação para legalizar. Então, nós estamos aí, entre tudo, 10 congregações com a sede. Pastor Francisco Neri, eu quero parabenizar o senhor pelo avanço e o desenvolvimento do campo eclesiástico de Luanda, através da sua liderança e do trabalho de toda a membresia, porque pastor nenhum faz tudo sozinho, mas Deus tem confirmado o seu chamado, a sua liderança, o seu pastorado, e fico muito feliz em ouvi-lo, que a igreja de Luanda já chegou na África e já chegou na Europa, Alemanha. Glória a Deus por isso. Pastor mestre Eden Willer, eu quero agradecer a sua pessoa, a sua família, por tudo. Nós temos companheiros
aqui no campo de Loanda, muito abençoado. Eu quero, aproveitando para agradecer ao pastor Marcos Araújo, Aparecido Araújo, a sua família missionária Cássia, que tem sido companheiro, né? O meu genro, o pastor Wagner, e a missionária Vanessa, minha filha, que, na verdade, têm sido companheiros ao nosso lado, e os demais pastores que têm sido realmente companheiros que têm carregado a cruz nos seus ombros. Eu agradeço muito porque esse avanço. Mas, acima também de tudo, eu não posso deixar de fazer embora que ainda você não me pediu, né? Mas temos companheiros aqui abençoadíssimos, né? Graças a Deus. E sem eles, né? Primeiro Deus, e sem eles, nós sozinhos, como você disse, não chegaremos em lugar nenhum. Pastor Francisco, me diga uma coisa. Na sua opinião, quais são os grandes desafios que os pastores estão enfrentando nesse momento de pandemia? O senhor ouviu a minha pergunta? Caiu aqui o fone de... O senhor quer que eu repita a pergunta? Por favor. Na opinião do senhor, quais são os grandes desafios que os pastores estão enfrentando nesse momento de pandemia, agora, neste 6 de outubro de 2020? Olha, segundo as cidades maiores, onde foi bem infectado, né, com contaminação, os nossos companheiros, pastores, têm sofrido pela questão até mesmo de uma restrição, em alguns lugares deu lockdown, e, enfim, tem sofrido, inclusive acompanhando aí a esse grande desafio de enfrentar essa guerra em Curitiba, né, com o nosso reverendo, que não foi tão fácil, estamos aqui orando. Então, eles tiveram essa dificuldade, porque para aqueles que, os novos convertidos, acaba muitas vezes sendo esfriado na fé, então terá que reconquistar de novo, e até mesmo também o retorno de muitos que se afastaram pela questão da pandemia. Mas acredito que isso aí será um passo que os nossos companheiros estão enfrentando nessa grande pandemia. Eu vou precisar ler aqui uns comentários que o pessoal está mandando aqui. O senhor está ciente do que está acontecendo enquanto acontece a live. O pessoal está participando, pastor Francisco Neri. É mesmo. A minha esposa, a missionária Leila, está dizendo assim: Deus abençoe a sua vida, pastor Francisco Neri, e sua esposa, a pastora Luzia da Paz. Então, a missionária Leila está mandando um abraço para o senhor e para sua digna esposa. Obrigado. Deus abençoe essa mulher de Deus. O José... o pastor José Pereira está aqui, o nosso presidente lá da linda igreja de Campo Mourão, Ministério de Madureira. Pastor José Pereira mandou a mensagem aqui, ó. Ele está dizendo parabéns pela entrevista, transmitindo aí a saudação para nós, o nosso amigo pastor José Pereira. Mande um abraço para ele, pastor. O nosso nobre pastor José Pereira, eu quero dizer que ele é mais do que um amigo. Provérbios diz assim, que ama o amigo e na angústia se torna um irmão. Ele foi o meu mentor,
nos momentos de grandes dificuldades, quando cheguei no Paraná. Eu devo uma gratidão a ele, esse nobre companheiro, nobre amigo. Ele me ajudou muito, a minha família, meus filhos, eles me receberam, ele e a sua esposa, a pastora Maria, suas filhas. Eu fui bem recebido, que não tenho expressão para agradecer a esse grande amigo. Eu mando um abração para ele, sinto saudade dele, e que breve eu quero fazer uma visita para ele. Sinto muito bem perto dele. É um grande amigo. Obrigado, companheiro, pastor José Pereira, presidente do campo, Mourão. Deus abençoe ricamente. E nunca vou cessar de lhe agradecer por tudo que tem feito por nós, por mim e pela minha família. Deus abençoe. Um abração. Vou adiantar aqui, pastor Francisco Neri, que no dia 20 de outubro, daqui a 15 dias, é uma terça-feira, às 10 da noite, a live aqui será com o nosso querido pastor José Pereira, falando sobre os desafios que ele tem enfrentado em tempos de pandemia no campo eclesiástico de Campo Mourão, onde ele exerce o pastorado representando o nosso líder maior. Então, 20 de outubro, quem estará conosco aqui é o pastor José Pereira. Tem outro recadinho para o senhor aqui. Apareceu aqui uma pessoa, não sei se o senhor conhece, o nome dele é José Neres. Ele escreve assim, ele está mandando cumprimentos para mim e dizendo assim: o pastor é um grande homem de Deus, foi meu pastor por poucos dias, aprendi muito com ele. E ele está mandando aqui também cumprimentos para o senhor, tá? Ele está mandando aqui palavras que ele tem o senhor também como uma referência para ele no ministério. Ele é seu sobrinho, não é isso? Sim. Então, abençoe o seu sobrinho aí. Pode mandar para ele o cumprimento. Pastor José Neres, meu filho, que nos inícios do seu ministério, eu me lembro que eu pregava em um culto no ar livre, e ele disse o seguinte, ele assistia à mensagem, e ele disse, quando chegou em casa: meu pai, eu serei igual ao meu tio. Mas hoje ele está mais além, né? Eu quero lhe desejar vitória, sucesso, onde você está pastoreando, meu filho. Um abração para você, para a Luciana, para a Gabriela, que é uma menina que tem uma chamada muito grande, e a outras suas filhas que ainda não conheço. Mas Deus abençoe. Dê um abraço também para o seu papai, tá? O evangelista Antônio Neres, que considero como não somente irmão, mas meu pai, porque cuidou de mim quando meu pai faleceu, tinha 3 anos de idade, e foi ele que cuidou de mim. Um abração para ele, estamos orando. Quero dizer que estou com muita saudade deles, e um abração, meu filho. Obrigado por estar assistindo aí a live, tá? Um abraço, fica com Deus. Eu preciso ler para o senhor aqui a resposta que o pastor José Pereira escreveu no comentário. Escute aí, pastor Francisco Neri. Olha o que ele mandou para o senhor. Isso é bondade deste grande homem de Deus. Eu é que sou grato por ser amigo dele. Palavras do pastor José Pereira. Amém. É um gesto de humildade. Ele é um homem humilde. Deus abençoe. Pastor Francisco, é o seguinte. Essa pandemia que está acontecendo, coronavírus, a gente nunca passou por isso, né? Fazer culto com máscara, usar álcool gel, distanciamento, enfim, decretos municipais, todo esse contexto que está acontecendo no planeta
Porque o coronavírus mexeu com a agenda do planeta, né, pastor? Mexeu com a agenda do planeta, não foi só das igrejas, foi de todo o planeta. Na opinião do senhor, e pelo conhecimento que o senhor tem da Bíblia, o senhor acredita que esse acontecimento do coronavírus, o senhor entende que isso seja um sinal que a vinda de Jesus está próximo? Como é que o senhor enxerga essa questão do coronavírus e a vinda de Jesus? Na verdade, Deus usa os meios exclusivamente para fazer o povo dele entender que sobre o seu poderio. Ele muda, como diz lá o Salmo, né, que o mundo ele enrola como um manto. E, e, a, e também sabemos que a Bíblia Sagrada diz que haveria muitas pestes, e, enfim, muitas coisas que irão acontecer. Inclusive, estamos realmente cientes disso. Mas acredito também que há muitas formas provocadas pelo ser humano. Eu acredito muito nesse lado também. Agora, nós esperamos Jesus e antes dele vir, haverá muitas coisas, muita surpresa para todo o seu povo na face da terra. Por mais que abalou, né, o mundo, né, abalou o mundo. O mundo se desesperou porque não tem Deus. Nós que temos o conhecimento, temos a certeza que nós iremos enfrentar tudo isso, mas com a proteção de Deus em nossa vida, pois o Senhor é a nossa segurança. Meus amados internautas, estamos hoje com o nosso querido amigo, pastor Francisco Neri, que é o líder da Igreja Assembleia de Deus, Adebras Loanda, Ministério de Madureira, região noroeste do Paraná. Exerce um lindo trabalho com esta membresia engajada na obra, que não esmoreceu e não esmorece diante das dificuldades, sobretudo agora no momento de pandemia, e pastor Francisco Neri está nos dando aqui uma aula de experiência, de pastorado, de equilíbrio no momento de crise. Pastor Francisco, eu vou pedir para o senhor agora fazer os agradecimentos, e assim, se eu não fiz alguma pergunta e o senhor deseja falar algo que está no seu coração sobre o tema da live, o senhor tem toda a liberdade para abrir o seu coração e dizer aquilo que o Espírito Santo colocar em seus lábios. Esta live é sua, o senhor tem toda a liberdade para falar. Alguma pergunta que eu não fiz e o senhor talvez deseje falar, fique à vontade, esse é o momento. Aproveite o ensejo para fazer os agradecimentos e deixe também, pastor Francisco, o endereço da igreja de Loanda, para que os nossos internautas, quando estiverem na região de Paranavaí, região noroeste, façam uma visita lá no culto e coopere com o senhor, que serão certamente bem-vindos. Pastor Éder William, nosso mestre, quero lhe agradecer pelo convite, me sinto honrado pela sua vida, pela sua família. Quero dizer que estou grato e por ter um amigo que nem o senhor. Deus abençoe fortemente. Quero fazer os meus agradecimentos. Em primeiro lugar, a Deus, né, nosso Salvador, nosso protetor, diante de um grande desafio, ele nos protegeu, nos protege, nos guarda. Quero agradecer a minha esposa, pastora Luzia Deodato, da Paz Neri, mulher abençoada,
nós iremos completar o ano que vem, se Deus quiser, 40 anos de casados, né? Nós queremos até realmente passar esse aniversário em lugares que eu não posso revelar agora. E... É surpresa. É surpresa. E ela é uma mulher abençoada. Nossa, em todo esse tempo de pandemia, ela corajosa na oração, na certeza que Deus iria realmente colocar as mãos sobre esse momento difícil. Meus filhos, né, o Éder, o Lucas, a Vanessa, a Thalita, né, meus genros, minhas noras, são uma família abençoada. Sou grato pela família que Deus me deu. Quero agradecer meus netos, né, que são lindos, e quero agradecer mais uma vez, permita repeti-lo, ao nosso nobre pastor Pereira, meu grande amigo, é um amigo daquele que, se eu tiver com dificuldade, eu procuro a ele. Quero agradecer ao nosso pastor e nosso reverendo, pastor e doutor Davi Secundo, que depositou toda a confiança na minha pessoa. Chegou uma vez que eu saí de São Paulo tremendo, quando ele me apresentou para o nosso bispo, né, e doutor Samuel de Castro Ferreira, e disse o seguinte, assim, ele disse o seguinte: bispo, está aqui um homem que que está em Luanda, que o senhor não terá mais problema com Luanda. Aí eu disse, meu Deus, aí eu estou morto desse jeito. Mas cabe a responsabilidade, mas ele confiou em mim. Ele e a sua família têm orado pela pastora Raquel, todos os seus filhos, né, a secretária também ali, a Wetila, tem sido uma pessoa excelente, tem atendido a gente muito bem. Acredito que todos os companheiros têm ficado satisfeitos com o atendimento da nossa secretária executiva. Quero agradecer ao nosso bispo, né? Nosso bispo, doutor Samuel de Castro Ferreira, pela confiança que tem depositado na gente. Realmente, ele é um homem de Deus, ele está na direção, é o anjo da nossa convenção, é o pastor presidente deste campo, e nós o amamos e estamos orando por ele, pela bispa Keila e toda a sua família. Quero agradecer ao pastor, o nobre pastor José Severino, que também me deu o apoio quando fui para Maringá. Tem sido realmente um homem que foi um vaso de bênção, um instrumento de bênção na minha vida e na vida da minha família. Que Deus o abençoe poderosamente. Fiquei muito alegre que ele está pastoreando, né? Graças a Deus. Pastor, quero agradecer a nossa secretária aqui de Luanda, né? A Carol, né? Tem sido uma menina que tem estado à disposição, né? Dedicada, inclusive ela tá realmente participando da live lá na casa dela. O pai dela, né? O irmão José, e a irmã Ivone, a Camila, uma família abençoadíssima. Quero agradecer ao nosso amigo, companheiro que está próximo de mim, o pastor Marcos Aparecido Araújo, a sua esposa missionária. Quero agradecer ao pastor Wagner, né, que tem sido um companheiro. Agradecer também a todos os obreiros do campo, né, pastor Neires, pastor Hermes, pastor Henrique. Quero agradecer também aqui nosso cooperador, né, um dos empresários, Henrique Torre, a sua família, né, a diaconisa irmã Kelly e toda a sua família. O irmão Gerson, né, o cooperador Gerson, a irmã Helena, né, o Ricardo, e, enfim, todos aqueles que realmente compõem o campo de Luanda. Que Deus o abençoe, pastor Adriano, ali na congregação, no Sol Nascente, tem sido um baluarte, tem mudado realmente esse curso da história. Quero dizer que provavelmente vai assistir lá o pastor Ronilson, na Alemanha,
Que Deus o abençoe, ele, a sua família, tem uma família abençoada e um trabalho lá em Frankfurt, lá na Alemanha. Quero agradecer o pastor Isaías Alberto Ricardo, lá na África, né, na cidade de Beira, e também lá na província de Tete, né, onde tem 250 membros. Deus abençoe poderosamente. Quero agradecer a todos os companheiros que nos assistem, né, o pastor Ney, ali em Terra Rica, né, o pastor Adilson, ali em Maringá, nosso companheiro, estamos bem próximos. Pastor Oberdan, né, em Paranavaí, e, enfim, a todos os companheiros que não chegou no momento de citar o nome, mas eu tenho orado, que Deus o abençoe. Obrigado, pastor, e mestre Éder William. Deus abençoe você e a sua família por esta oportunidade que tem nos concedido. Obrigado por tudo, e você mora no nosso coração, e as portas da nossa casa e da igreja estão abertas para você. Quero também dizer que a igreja, a sede de Luanda, fica na Avenida São Paulo, número 1604, no centro, Luanda, Paraná, região noroeste. E quando nossos queridos irmãos nos aproximar aqui da região, venha nos fazer uma visita, estamos de braços abertos. Deus abençoe a todos, com todo o carinho desse seu amigo, pastor Nery. Que Deus o abençoe. Um abração para todos. Pastor Francisco Nery, eu vou fazer agora um convite aos nossos queridos irmãos, mas antes eu tenho que ler um comentário que acabou de chegar agora. Eu tenho que ler esse comentário. É um companheiro nosso, é um amigo nosso, é um pastor muito querido. Quem está mandando mensagem aqui é o pastor Eliezer do Carmo Carvalho. Está mandando paz ao Senhor à minha pessoa e ao senhor, pastor Francisco Nery. E também ele diz que está aqui transmitindo um abraço. Ele preside o lindo campo de Cornélio Procópio, no nosso lindo estado do Paraná. E ele também já está agendado comigo para uma live em data posterior. Por gentileza, pastor Francisco, mande um abraço para o nosso amigo, pastor Eliezer. Nobre pastor Eliezer, nosso companheiro, um homem de uma postura irreparável. Quero desejar um abraço, lhe dar um abraço, mesmo pela live, e dizer que no momento, para citar seu nome, é que deu aqui um branco na mente, mas nas orações eu tenho lembrado do nobre companheiro. Deus abençoe você, a sua família, tá, nobre? O seu campo, onde está pastoreando, que o Senhor Jesus seja contigo, como tem sido, continua nessa tua força, né? Que Deus irá te honrar mais e mais, e as bênçãos do céu será derramado sobre a sua vida e da sua família e no campo onde preside. Deus abençoe, companheiro, em nome de Jesus. Pastor Francisco, antes de eu encerrar a live, eu tenho que fazer um comercial rapidinho. Eu quero chamar a atenção de quem é aluno, professora, aluna de escola dominical e aqueles que amam a palavra de Deus. Sexta-feira agora é dia 9 de outubro, às 15 horas, horário de Brasília, 3 da tarde, pastor Francisco. Eu estarei recebendo aqui na live do meu Face o comentarista da revista da Escola Dominical da Betel, da editora Betel, do 4º trimestre, a revista para adultos. Olha a revista aqui, ó. Maravilha. Eu vi ela lá no Rio. Então, eu vou receber o pastor Isaqueu Mendes de Freitas. O pastor Isaqueu Mendes de Freitas, ele vai ser entrevistado pela professora Leila, minha esposa, professora Ivani Sena, professora Maria Antônia e professora Rosane Arruda.
eu estarei como intermediador, e nós vamos fazer uma roda de conversa sobre o tema do trimestre. Essa revista Betel Dominical é do Ministério de Madureira, e o comentarista estará conosco, o pastor Isaqueu, que preside o campo em Andradas, sul de Minas, pelo Ministério de Madureira. Ele é o atual comentarista, e o tema do trimestre é a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Vai ser uma live imperdível, sexta-feira agora, pastor Francisco Neri, às 15 horas, horário de Brasília, 3 da tarde, dia 9 de outubro. Aí está o convite, e eu quero, infelizmente, dizer que o Etnos Documentário chegou ao fim, mas agradecemos muitíssimo ao meu querido amigo, pastor Francisco Neri, pela ótima entrevista, e, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Desejamos um excelente descanso reparador e aguardamos você amanhã, quarta-feira, dia 7 de outubro, às 10 da noite, aqui mesmo no meu Facebook. Eu estarei recebendo o presbítero e pregador pentecostal Lucas Bispo para falarmos na live com o tema Jovens Pregadores Assembleanos. Então, meus amados, até lá, permitindo Deus, um forte abraço, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, pastor Francisco, Deus abençoe a todos. Obrigado, Deus abençoe. Um abração.